Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Além da Linguagem. Eu sou o professor André e hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana para bater um papo aqui comigo. A Gabi, ela tem um perfil legal sobre estudos lá no Instagram e ela vai falar um pouquinho, se apresentar e depois a gente vai falar bastante sobre técnica de estudo, organização, enfim. Fica aí que vai ser um papo muito legal. Bem-vinda, Gabi. Oi, tudo bem, André? Oi, gente, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu tenho 18 anos e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Atualmente, eu estou estudando para prestar vestibular de medicina e eu conheci o André pela minha página no Instagram, que é igual a do André, né, que é mais direcionada para o estudo. E como que você começou essa aventura, vai, digamos assim, de estudar e de você descobrir técnicas? Você aprendeu isso com alguém ou você foi na base da pesquisa, testando, experimentando, e aí você foi construindo a tua rotina, a tua técnica? Como tu começou? Então, a vida inteira eu estudei muito, muito. Tipo assim, até para uma pessoa de estudante de ensino fundamental, eu era uma pessoa que estudava muito. Porque minha mãe sempre me incentivou de todas as formas, assim, até por exemplo, eu tiro o total em uma prova e ela me dá canetinha, que eu faço coleção de material escolar, ou ela me cobrava a nota, tipo assim, aqui em casa só entra pelo menos 85%. E aí ela me incentivava dessas duas formas, então eu sempre fui acostumada a estudar. Só que aí, esse ano, chegou o terceiro ano e ficou meio complicada, né, a situação, porque a carga horária da minha escola é gigante. E eu tava naquela ideia de que eu tinha que resumir o conteúdo todo, são 480 capítulos, ter Nossa, 480 resumos. puxa É vida, hein? impossível. Sim. E aí, chegou em junho, que era no meio da quarentena, tudo desandou. Eu tava com 100 capítulos acumulados, assim, e eu falei, ou eu mudo ou eu desisto, né? E aí, uma amiga minha que tinha desistido resolveu mudar e pegar tudo que ela tinha atrasado de novo. E ela encontrou uma pessoa no Instagram que deu o pontapé nela, sabe? Eu não sei se você conhece, o nome dela é Sabrina. Sabrina Oliveira. Eu acho que eu já ouvi falar assim. Pois é, eu posto muito sobre ela. Que ela deu um pontapé, assim, tipo, de tirar essas ideias, né, da nossa cabeça, que a gente tem que resumir tudo, que a gente tem que ter visto todas as aulas. E aí que eu me senti motivada, né, tipo assim, não tô tão atrás. E comecei a mudar tudo, que ela falava que tinha que fazer mais exercício, que tinham outros métodos de estudo que eram até mais rápidos, né, do que o resumo, além de Uhum. serem mais comprovadamente eficientes. E aí eu comecei a conseguir desacumular aquilo. E aí eu me senti muito incentivada. E eu sou uma pessoa que todo mundo me pergunta o que eu faço. Tipo assim, meus amigos, como é que você faz para estudar tal coisa? Sei lá o quê. Tal Porque eu sempre estudei matéria, tal. muito. Uhum. Pois é. E aí eu falei, uai, se todo mundo me pergunta, eu vou começar a postar. E aí eu comecei a postar. Foi isso. Faz sentido, porque se você tem vários colegas que perguntam a mesma coisa para você e você acaba falando a mesma coisa para todo mundo, por que não deixar isso registrado em um lugar que mais pessoas podem procurar, não é verdade? Pois é, né? Aí não ajuda só meus colegas, ajuda todo mundo e tal. E aí, como que você encontrou esse equilíbrio para produzir, para fazer sua rotina e manter um canal e levar os seus estudos direitinho? Você também teve que aprender isso ou você já conseguiu logo de cara colocar para funcionar? Então, eu sou uma pessoa muito organizada, não no meu quarto, mas em questão de tempo e o que eu tenho que Uhum. fazer, atividades e tal. Daí eu falei, eu não tenho tempo para produzir conteúdo durante a semana. E domingo para mim é sagrado, é o dia de fazer nada, não tem Uhum. como, não tem negociação. E aí, que domingo eu pego e escrevo todas as minhas ideias de conteúdo e faço tudo. E aí eu tenho, tipo, meses de conteúdo pronto, sabe? Ah, você E criou uma a frente já, que legal. Aham. E aí a questão do canal no YouTube é fácil, né? Porque você filma você estudando, né? Que eu sou Steadicam, né? E aí que você tá lá estudando,
você tá filmando. É fácil. O único negócio é que tem que mudar a câmera de lugar e toma um pouco mais de tempo. Aham. Mas é bem tranquilo, assim. Como que você começou a fazer os resumos mais elaborados, mais bonitos, assim? Usar o lettering? Como que você começou a fazer isso? Então, eu sempre fiz resumo, né? Assim, eu sempre copiei matéria, essas coisas assim. Só que eu não tinha esse negócio de, vou ter um caderno para fazer resumo, só que agora isso é uma atração turística do Instagram, mas quando eu cheguei era tudo mato no resumo, entendeu? E Aham. aí é que eu tenho uma amiga que ela tem a letra muito bonita. E aí um dia a gente tava fazendo um negócio na aula, eu nem lembro o que que é mais, tipo, escrevendo de trás para frente. Aham. Aí ela mostrou um lettering dela, eu fiquei, meu Deus, aí ficou todo mundo, meu Deus. E eu falei, me ensina. Aí ela me ensinou. E eu tenho muita facilidade para copiar a letra das pessoas, tipo assim, copiar a assinatura, copiar a letra, tudo eu copio muito fácil, tanto que eu não tenho a minha letra. Eu não sei qual que é a minha letra. Não tem, ela não existe. Eu faço assim, hoje eu vou escrever com a letra de fulano de tal. Aí eu escrevo. E aí, por exemplo, a letra que eu uso para fazer redação é diferente da letra que eu uso para copiar registro, que é diferente da letra que eu uso para fazer um planejamento. E aí eu sei de quem é a letra também. Olha só, hein? E eu estava estudando essa semana para fazer um podcast sozinho, né? Sobre essa parte da grafia, porque eu fiquei muito intrigado com quem você falou, né? Hoje a estrela do Instagram é a letra, né? É o pessoal fazendo as letras bonitas, elaboradas, tal, né? E eu sou da área de neurociência, né? Então eu comecei a pesquisar como que isso funcionava, né? E agora você me traz uma informação muito interessante, que é, eu não tenho uma letra própria, eu vou usando estilos diferentes para situações diferentes. E como que você depois consegue se organizar assim? Você lê, você já percebe assim, essa letra bastãozinho aqui eu sei que é do meu resumo, então você já capta, você já consegue ler daquela forma. Não, não sei. É normal pra mim. Normal. Sempre foi muito natural pra mim, porque eu sempre copiava a letra das pessoas que tinham a letra mais bonita da sala. Que, pô, a dela é mais bonita e a minha é a segunda mais bonita que eu copiei, Então você é a entendeu? primeira. É. E Interessante. aí, e aí, às vezes eu dava meus toques, assim, nas letras, mas sempre foi natural. E aí, e nunca é, tipo assim, eu já tentei manter um padrão num caderno inteiro, por exemplo, assim, não. Porque esse caderno eu vou escrever todo com a letra assim. Eu nunca consegui. Porque, sei lá, eu falo que minha mão tem vontade própria. Ela escreve do jeito que ela quer. A sua mão, ela que é a culpada disso, então. Ela que decide, cara. Eu não tenho nada com isso. Muito legal isso. Nossa, muito interessante. E você acha que o fato de você ter letras diferentes para situações diferentes te ajuda a memorizar melhor? Eu não sei. Eu acho que me ajuda a, tipo, entrar na vibe do negócio, sabe? Por exemplo, eu vou fazer redação. Eu sei que a redação é com a letra da minha amiga Clara, que é uma letra mais grudadinha e tal. E aí, beleza, aí eu uso a letra da Clara para fazer a redação. E também, dependendo do tipo de registro que eu vou fazer, eu mudo a letra. Então, por exemplo, se eu vou fazer um resumo, um registro, né? Porque eu não faço resumo, na realidade. As pessoas São acham que eu faço. anotações, né? Mas eu faço anotação de aula. E aí, se eu vou fazer uma anotação com as cores do quadro do professor, aí é de um jeito. Mas se eu vou fazer uma com as cores que eu decido, tipo preto e alguma outra cor, aí é outra já. É estranho, eu sou uma pessoa doida, cara. Sou. Eu falo, na última conversa, no último podcast que eu gravei, a gente estava falando justamente sobre essa coisa da parte individual, né? Tipo, como cada um de nós, apesar de a gente saber que existem técnicas para estudar, técnicas para você escrever, para você fazer as anotações, tudo isso, você pode encontrar essa informação, você pode pesquisar, alguém pode te ensinar, enfim, você pode inventar uma que seja boa para você. Mas, de qualquer forma, no fim das contas, cada um é cada um. Então, nem sempre a tua forma de anotar vai servir para mim, né? E você, no caso, você se autodeclara uma pessoa peculiar. Então, Sim. você mesma tem a sua técnica e a sua forma. E eu acho interessante, porque normalmente a parte gráfica, ela ajuda você a ter pistas para você decorar a informação, memorizar a informação.
E aí você fala que a letra te ajuda a entrar na vibe. Isso também é muito legal, porque na hora que você está estudando, se você não tiver focado ali, não tiver sua atenção voltada para aquela matéria, para aquele momento, não vai funcionar, né? E legal que a letra faz isso para você. Pois é, muito doido isso. Eu nunca tinha parado para pensar também, mas agora que você comentou que me deu esse insight, tipo, nossa. Mas o que mais muda para mim é a redação, né? E a redação realmente tem a letra própria dela, que é a letra que eu copio da minha amiga. Muito bom. E agora, como que você aprendeu a se organizar? E como que essa organização te faz sentir? Você se cobra bastante? Como que é? Então, eu era atleta de Uhum. natação. Então, e eu treinava assim 4 horas por dia, passava o dia no clube por conta. E eu sempre estudei em escolas que me exigiam muito, e minha mãe sempre me pediu uma média em casa, e eu senti essa necessidade de ir bem, porque eu não queria fazer negócio meia boca. Então, se eu tinha assim esse tempo, agora, sei lá, tem gente que despreza uma meia hora para estudar, entendeu? Uhum. Era o tempo que eu tinha. Então eu ia sentar, ia saber o que eu tenho que fazer, ia pegar e fazer o máximo que eu posso disso. E eu acho que isso me ajudou muito, porque aí para mim todo tempo é um tempo. Que tem gente que fala assim, ah, não, porque são só 5 minutos, não tem como fazer. 5 minutos você tá sentado esperando, você pode abrir um livro que você tem que ler para um vestibular, não é? E aí foi isso que a natação me exigiu isso, que eu era atleta de natação. E aí eu saí da natação, obviamente agora não é mais possível, né? E aí eu comecei a aplicar isso para os meus estudos, né? Que aí eu fico meio que por conta de estudar. Então, tudo bem que eu faço exercício físico e tudo mais, mas é praticamente estudar. E aí eu uso isso para otimizar o tempo que eu tenho, né? Porque quanto mais tempo a gente tem, menos coisa a gente faz, que a gente fica lá procrastinando, É, o achando que nosso vai dar cérebro tempo. entende que é um tempo livre. Pois é. Igual a minha mãe fala assim: quanto mais coisa a gente faz, mais coisa a gente faz. Se você for pedir para alguém para fazer alguma coisa para você, pede para alguém que tem muita coisa para fazer. Eu É acho que verdade. uma coisa que assim, que mais atrapalha, eu percebi isso depois que eu comecei a realmente decidir o que eu vou fazer no dia de estudo. Mas uma coisa que mais atrapalha a gente para estudar, é a gente ter que ficar decidindo o que a gente vai estudar. Então, por exemplo, sei lá, amanhã eu vou fazer um simulado. E aí, eu sei que é um simulado. Aí, eu sei que amanhã eu vou chegar, vou acordar e eu vou ficar de tal até tal horário. Daí eu acordo amanhã e aí eu falo, tá, vou fazer um simulado. Qual simulado que eu vou fazer? Não sei. Aí eu tô perdendo meu tempo já. O que eu vou usar para fazer o simulado? Que dia que eu vou fazer? Onde é que tá essa prova? Onde é que tá esse simulado? Onde é que eu vou achar? Daí a gente já começa a perder a hora das coisas. E aí, às vezes, assim, a gente perde a hora e fala, ah, nossa, agora não vai me dar mais tempo, então não vou fazer mais simulado, vou fazer outras coisas, entendeu? Principalmente essas coisas que demoram, né? Sim. Então, o que você faz? No dia anterior, imprime o simulado ou baixa o PDF do simulado, pega a caneta e deixa em cima no lugar que você vai fazer, que não tem desculpa. E você é uma pessoa de hábitos, então dá para dizer que você. Porque isso que você está me descrevendo são rotinas, né? Então, por exemplo, amanhã eu sei de manhã que minha primeira aula, 8h30, vai ser sobre história. Então, você já antes de dormir, você já separa o material de história para quando você chegar, você não tem que se preocupar com isso, por exemplo? Sim, exatamente. Por exemplo, eu tenho 25 matérias na escola, Uhum. porque minha escola divide as matérias, aí vira 1.000 matérias cada uma. E eu faço 5 cursos por fora da escola. Aí, pois é, e aí eu tenho que ficar imprimindo os trem, né? Porque, principalmente de exatas. Porque eu tenho preguiça de estudar exatas, né? E aí, se eu não imprimir, eu não vou fazer. Tipo assim, estudar exatas em PDF, pra mim não dá. Tem gente que consegue, tem muita gente que consegue, mas é uma limitação minha por enquanto. Talvez um dia eu mude. Não é só Aí eu sua, não, pego, viu, Gabi? pois é. E aí eu falo assim, pô, já gastei a tinta da impressora para imprimir esse exercício, agora eu vou ter que fazer, entendeu?
Tem que homenagear o papel e a tinta que eu tô usando, Sim, né? uai. Tinta de impressora é caro, uai. Tem que É fazer jus verdade, a cada pingo da tinta lá que você gastou. verdade. Uma folha que você imprimiu dessa vai custar outra que você vai deixar mais para frente de fazer. Pois é, Pois recursos não são ilimitados, né? é sim, pois é. Eu penso, assim, eu estudei isso, né, em psicopedagogia e tal, mas você tem processos que você faz mentalmente que exigem uma participação física, que você não consegue só fazer na base da leitura e quando, assim, quando você está lendo uma questão de matemática, você começa a desenvolver o problema na sua cabeça e imaginar a solução na sua cabeça. Isso não importa se você está fazendo no tablet ou no papel impresso. É normal, é um processo normal da sua cabeça. Ele vai olhar para aquilo, ele vai buscar uma fórmula ou um exemplo anterior e vai desenvolver. Só que vai faltar ali no caminho um passo importante que é o desenho. Se você tiver essa capacidade de desenhar, e a conta é um desenho, tá? Pensa assim, tudo aquilo que é escrito, tudo aquilo que tem um código escrito é um desenho, seja um número, seja uma letra. Então, quando você pega o lápis, pega o papel e começa a escrever a fórmula ou escrever o exercício, tipo, você pega um problema e vai destrinchando ele, né, vendo o que ele está pedindo. Isso também em física é parecido. Esse processo de você anotar e destrinchar, ele vai ativar mais áreas do seu cérebro. Então, não é um problema, não é um defeito você precisar disso, né? Na verdade, pode ser até um hábito. Você aprendeu assim, você repete assim porque funciona. Mas não é todo mundo que consegue eliminar essa parte escrita. Não é todo mundo que consegue apagar assim, simplesmente, eu vejo a fórmula no meu tablet ali, no meu iPad, sei lá, e eu consigo resolver. Eu, por exemplo, sou da turma do lápis e do papel. Eu não consigo fazer matemática, até lógica. Eu não estou estudando para vestibular, né? A minha fase de vestibular já passou, agora eu só ajudo quem está estudando. A minha fase é de concurso público. E concurso público não tem física, não tem química, mas tem lógica. E lógica exige certas coisas também, certos raciocínios que você tem que fazer, e às vezes o papel é muito útil nessa hora. Pois é, eu falo que eu sou meio a moda antiga nesse ponto, né? Old Porque school. hoje a pessoa faz o registro já no computador, faz tudo no computador. Gente, assim, não é pra mim, de verdade. Não é nem porque eu gosto de caneta, não. É porque Gostar o de caneta lápis pra ajuda, né, mim. Gabriela? Pois é, não, gostar de caneta é importante. Mas, olha, na aprendizagem, quando você usa mais de um movimento, mais de um recurso, por exemplo, você tem a chance muito maior de gravar as coisas. E por isso que, às vezes, anotar é importante manualmente. Eu não tenho o dom, nem o hábito de escrever no tablet ou no celular, por exemplo. Eu não consigo tomar notas dessa forma. Eu tenho que ter o meu post-itzinho aqui, que eu te mostrei, com as minhas notas. Eu deixo aqui do lado sempre uma caneta e um papel, porque às vezes eu vou escrevendo e tal. E isso é muito bom e muito importante para quem está estudando. Então, eu creio que o que você está passando, inclusive os vídeos, eu assisti o seu último vlog e tal, e você lá anotando, fazendo, isso é muito bom para o teu cérebro. A tua memória agradece, vou te falar. Ai, que bom, né? É muito legal, além, junta assim o útil ao agradável, né? É. E como é que, quando você não se organiza, ou quando você deixa passar alguma coisa que você precisava, como é que isso mexe com você? Como que você se sente? Isso atrapalha você? Como que funciona? Houve um tempo que eu ficava frustradíssima. Nossa, que eu me senti uma inútil, que eu não consigo fazer nem o que eu me programei e tudo mais. Mas eu entendi que tem dias e dias, né? Tudo bem que é pra gente estar sempre tentando fazer o que a gente tem que fazer, mas eu entendi que não tenho que ter feito tudo para um dia ter valido a pena, entendeu? Então eu comecei a escolher as minhas prioridades do dia. Não são muitas, não tem como marcar tudo de prioridade, né? Que vai dar o mesmo efeito. Mas aí eu comecei a escolher algumas coisas
que geralmente são as coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, por exemplo, ou preguiça. Eu tenho preguiça de escrever redação. E aí, toda quinta e sexta eu tenho que fazer redação. E minha prioridade, uma das minhas prioridades vai ser fazer redação. Porque aí, e é geralmente isso também que atrapalha a gente fazer as coisas, né? Porque a gente tá meio com medo de fazer redação, aí a gente procrastina o negócio e Verdade. pronto. Sendo que se a gente tivesse feito esse negócio primeiro, o resto do tempo ia fluir, normal. Entendi. E você, qual que você diria que é a sua maior dificuldade nos estudos? Eu acho que é física. Eu sempre tive um pouco de dificuldade em física, assim. No nono ano era muito bom, mas aí, no primeiro ano eu tive uns problemas assim, tipo, eu tive problema na lombar. E aí eu tive que começar a tomar relaxante muscular e eu dormia nas aulas de física. Nossa. E aí eu dormia e porque já era uma matéria que eu tinha mais preguiça, e aí tomando relaxante muscular, dormia, não aprendia e desenvolvia essa dificuldade base mesmo da física. E aí esse negócio acumulou, né? Porque eu não sabia como é que eu melhorava, porque era lá no início e a matéria segue e eu não voltei. E aí esse ano eu peguei e falei, tem que resolver isso agora, é agora ou nunca. E aí eu peguei e resolvi comprar um curso de física online. Boa. E aí que ele vai toda a matéria, desde sempre. E aí que eu resolvi essa minha dificuldade praticamente. Que era um bloqueio que eu tinha até preguiça de estudar. E aí eu comprei esse curso, fui lá do início, fui voltando assim. E aí foi resolvendo aos poucos, sabe? Eu fiquei até mais animada para estudar física. Mas ainda é uma matéria que eu erro mais questão em simulado, assim. Mas tá melhorando. Mas o teu bloqueio acabou. O bloqueio foi embora, né? Muito bom. É importante você ter ciência disso, sabe? Por exemplo, o negócio da redação que você estava falando, que às vezes dá preguiça de fazer, porque dá trabalho, nem todo mundo tem a vontade, o prazer, digamos assim, a recompensa de escrever manualmente, de ir lá escrever e tal. Por mais que você faça a letra bonita, que você tenha essa coisa de usar as canetas e tal, quando você está escrevendo uma redação é diferente, porque ali o que importa é que fique legível, não bonito, né? E isso tira o prazer de você estar escrevendo aquilo. E como você mesmo falou, o resumo para você não é tão legal de fazer porque tem que escrever muito. Então, isso é um ponto que já está claro, né? Que o excesso de escrita não te dá satisfação. Ponto. Só que aí você tem qual que é o seu objetivo? Você tem um objetivo lá. Eu quero passar no vestibular. Essencialmente, a redação vai te aprovar. Não tem como fugir É, disso, né? pois é. Então você usa essa motivação para poder continuar e você incluiu na sua rotina, enfim, você eliminou um possível bloqueio que estava se formando ali. E aí você fala de física que você eliminou esse bloqueio. Tem muita gente que tem dificuldade de enxergar aonde está o bloqueio, sabia? Sim, eu sempre tive muita dificuldade em enxergar os meus bloqueios até eu começar a ter problema com eles, né? Porque eu ficava assim, tá, sabe, eu não sei física, e daí? O que tem? Não vai servir pra nada mesmo. A vida E segue. aí que, pois é, só que eu me cobro resultado. E a física tava atrapalhando o resultado que eu queria, sabe? Uhum. E aí eu falei, tá, onde é que tá o meu problema? Tá no Por que professor? você não gosta? Pois é, tá no professor? Não tá. Tá na matéria? A matéria é muito difícil? Todo mundo consegue. Vai, não sou eu que eu não vou conseguir, né? Eu não sou burra. Eu não acredito em gente burra, inclusive. Eu acho, tipo assim, eu acho que isso não existe. Eu acho que tem Uhum. gente que não foi bem orientado ou Eu que a concordo pessoa tem 100%. dificuldade em uma coisa ou outra, mas eu não acredito que existe gente burra. Então, e aí eu fui buscando melhorar isso por mim, né? Não é porque eu tenho que passar no vestibular, é porque eu queria, era o resultado que eu queria Uhum. agora, entendeu? Uhum. E a redação também, né? Porque a gente tem medo da redação, o aluno tem medo da redação. Porque é brabo, né? A redação, você vai ter que escrever o negócio, e vai ter que estar claro, e vai ter que estar completo, e tem que ser só em 30 linhas, e tem que ter outra área de conhecimento, e tem que estar certo, né? Tá escrito, tem que estar certo. Escrito corretamente.
Pois é. E aí, às vezes, a gente agarra em uma coisa, em um desses tópicos, né? Por exemplo, a gente agarra na argumentação. E a gente já começa a escrever assim, nossa, tem que argumentar. O que que eu vou errar dessa vez, né? Não acho nem que eu ia acertar mais. Pois é. E é o que você falou sobre a orientação, sabe? Tem muita gente que não foi bem orientada, seja porque os pais não dão apoio, por exemplo, no seu caso, você fala da sua mãe que ela te cobra um resultado, mas eu também aposto que ela te dá uma estrutura para que você busque esse resultado. E nem sempre essa Sim. conta fecha, nem todo mundo tem o apoio e a estrutura. Tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem só um ou outro, né? E aí você Uhum. acaba criando uma dificuldade, porque no caso da redação, era uma expressão do pensamento. Então, se o seu pensamento não tem essa criação de argumentos, você não consegue estruturar a sua ideia e você expressar essa ideia, e eu não falo nem escrita, não, eu falo verbalmente, você falar aquilo que você, se você é uma pessoa reprimida, você não tem liberdade para falar, isso vai influenciar muito a tua produção escrita depois, né? Então, e a prática, a necessidade da prática é o que vai resolver, o que vai salvar, né? Pois é. E eu acho que o melhor do estudo, assim, é que, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade, assim, de expressar o pensamento, ela consegue resolver isso. Não é uma coisa eterna, sabe? E isso é muito Uhum. gratificante. Porque, por exemplo, você não tem dificuldade em escrever, você está com dificuldade em escrever. E é uma coisa que você vai melhorar, entendeu? E quando você melhorar, isso vai te dar uma satisfação imensa. Pois é. Deixa eu te contar uma coisa sobre. A gente estava falando sobre as letras, né? Que eu falei que as letras elas viram imagens para o nosso cérebro. Quando a gente começa a aprender a ler, a gente aprende lendo letra bastão, certo? A letra maiúscula primeiro, depois a gente começa a entender que tem maiúscula e minúscula. E aí lá para a primeira série, segunda série, você começa a escrever a letra cursiva. E no começo ela parece o lettering, né? Porque você está lá elaborando e a mão não vai, não tem a coordenação ainda. E aí vai. E aí, exatamente isso. Você está lá e caramba, a letra toda torta, parece que eu tenho duas mãos esquerdas. Não, a prática resolve. Aí você, quando você chega na quarta série, você já está fluente na letra cursiva e na letra normal. Você já consegue ler e consegue fazer garrancho também. Você já desenvolve a sua própria letra. E muitas vezes as pessoas não entendem que a escrita é isso também, né? A sua prática vai te levar a criar o processo lá na sua cabeça. Nosso cérebro funciona por meio de processos assim, sequências. Você tem um roteirinho lá, um script. Então, fazer uma redação exige competência 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, se você não for praticando, repetindo, você não vai conseguir desenvolver. E o legal é que você falou, você não é, você está. É passageiro, então vamos praticar e vamos sair dessa, né? Pois é. Não, e o negócio que você falou de praticar, né? Eu já até postei sobre isso no feed. Eu recebo muita mensagem assim, Gabi, eu tô sem motivação pra fazer sei lá o quê. E aí, é uma coisa que eu acho, assim, é uma opinião pessoal minha, mas eu vou expor ela aqui. Eu acho que a motivação não é o que nos leva aos lugares que a gente tem que chegar. Eu acho que o que leva a gente nos lugares que a gente tem que chegar é a disciplina. E não vai ser a motivação que vai te levar a construir uma disciplina. É o contrário. Você vai querer construir uma disciplina e você vai aos poucos, no seu tempo, respeitando o seu tempo, mas com o passar do seu desenvolvimento, você vai ver um resultado. De alguma forma, seja você está satisfeito que você está conseguindo construir essa disciplina, e aí que vem a motivação. Ela é E aí ela resultado. surge. Muito interessante esse ponto de vista, porque a disciplina ela é fundamental, né? E isso eu já vi que você fala no seu canal, lá no seu perfil também. Você fala da disciplina. A disciplina ela vem com a necessidade de planejar, de organizar, né? E nem sempre você vai ter motivação ali no meio. Mas independente de você estar motivado ou não, você tem que cumprir uns passos para chegar no seu objetivo, que é o negócio de você ter um propósito. Eu estou estudando para o vestibular. Quando que é o vestibular? O Enem é 31 de janeiro, se eu não me engano, sei lá, tá ali. Então você vai ter que estar preparado pelo menos até o começo de janeiro, para no Pois fim, é. nesse período final, você só polir vai o seu conhecimento, praticar, simular, tal. Então, se você não tiver essa visão e de passos e você ir fazendo, tiver disciplina para seguir isso, realmente
né? É Pois é. engraçado, porque a gente acaba trocando, né? A motivação acaba sendo uma emoção, né? E você nem sempre vai estar com ela presente, né? Eu Pois queria que você desse alguma dica ou algumas dicas para quem está agora nessa fase final de estudos, né? No seu caso, você está estudando e terminando o ensino médio, né? Uhum. Para quem está nesse mesmo momento que você, o que dicas você daria para que a pessoa possa, primeiro, se acalmar, porque ela deve estar ansiosa, pensando que falta só 1 mês e meio para a prova, 2 meses, vai, sendo Pois otimista. é. E, enfim, o que você daria de dicas para essa pessoa? Então, dicas. Não abre mão da sua vida em questão de alimentação, sono, para estudar, porque isso não vai te fazer bem, isso vai te fazer mal. Mesmo para a questão do vestibular. Então, se você tiver a oportunidade de fazer exercício físico e tudo mais, que isso vai te ajudar, com certeza, né? Já tem comprovação que o exercício ajuda a estudar. E não entra nessa pira de querer tudo perfeito, sabe? Porque a ideia é você cumprir seus prazos, né? Até lá. E aí, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero fazer uma boa redação no Enem. Não se exija, sei lá, 1.000. Se você não tiver tirado todos os 1.000 até lá, não serve. Não, vai com calma, aceita você, o seu tempo, porque às vezes você não chega no 1.000 quando tá lá na porta do Enem e você fica mais ansioso do que tudo antes da prova, porque você não chegou no seu objetivo. Isso pode te atrapalhar. E agora, dica, em se tratando de estudo, gente, façam revisões. Já disse a Sabrina que eu peguei as dicas de estudo que eu falei lá no início. Não existe aprovação sem revisão. Então, você tem que saber se você lembra da matéria que você viu lá em fevereiro, né? E geralmente essa é a matéria que cai muito, né? Que são matérias, a gente começa pelo fácil. Então, são matérias mais fáceis que vão alavancar a sua nota. Então, gente, façam revisões e façam revisões por questão. Não fiquem nessa de ficar lendo seu resumo, porque você precisa de se testar e testar o seu conhecimento. Então, você não tem como você saber se você já sabia o que você está lendo agora. Então, faz as questões primeiro e se você vê, pô, não tô sabendo isso, daí você volta na teoria. Vai te poupar tempo. Verdade. E aí que a Uhum. gente fala da questão também, se você não souber aplicar o que você sabe, você não tem por que estudar, né? Porque para que serve aquilo, né? Se não para responder questões. Pois é igual eu falo, né, que tem muito amigo que ficou muito preso nesse negócio de ficar vendo todas as aulas do universo, e aí acabar as aulas da escola, vai ver vídeo aula no YouTube, ou vai querer fazer resumo de tudo. E eu falo assim, olha, o INEP não vai conferir seu site, se você já viu tudo, ou se você já resumiu tudo. E a prova não vai te pedir, faça um resumo de função, não vai te falar para resolver a questão. Então, treina o que a prova vai te pedir, entendeu? Conheça a sua prova. Sim, e fazer simulado é muito importante também, viu? Sim. Porque se você não tiver. Tudo bem que hoje, por causa da pandemia, a gente não está podendo fazer os simulados com frequência na escola ou no local de prova parecido. Mas é muito importante para o seu organismo saber a tensão da prova, saber o tempo passando, se educar para tomar água e ir ao banheiro nos tempos certos, sabe? Você ter a prática Uhum. de prova, isso é fundamental. Eu aprendi isso na prática. Sim. E também tem os erros, né, que a gente comete na hora de fazer o simulado. Que geralmente as pessoas sabem que tem que fazer simulado, né? Ah, e uma dica. Sabe qual é o melhor simulado? Você sabe qual é o melhor simulado? Uhum. Qual que é o São os melhor Enems simulado? antigos lá, grátis. Estão lá, ó, o Enem e o Provas gabarito. anteriores, né? As questões todas resolvidas no YouTube pelos professores. Tá vendo? Muito bom, muito Melhor bom. simulado. Pois E é. aí, às vezes, a gente não treina o simulado do jeito que vai ser a prova. Então, por exemplo, o simulado não é momento para você querer acertar todas as questões, sabe? É um momento para você treinar a sua estratégia de prova. Fala assim, não, porque a prova de matemática eu faço desse jeito. Porque às vezes a gente fala assim, é,
beleza, eu tenho essa estratégia de prova, mas eu só vou aplicar no dia. Por enquanto, não. Mas daí você nem testa e acaba que a estratégia te dá mais ansiedade do que resultado. Então, é o horário para você testar essas estratégias de prova. Cada prova demanda uma estratégia, né? Então, esse é o momento do simulado, você testar a estratégia de prova e de testar essas comidinhas. Porque comidinhas são essenciais, comidinhas. Eu Exato, passar dá um 5 horas ânimo. sem comer? Pois é, ué. Eu passar 5 horas sem comer? Não vai querer, O né? cérebro pifa. Pois é, vai ficar lá 5 horas sem comer, não, gente. E a máscara. Essa é uma novidade do Enem 2020. Falou É tudo, é ter que usar verdade. máscara, né? Incrível. E aí, gente, às vezes a gente fala, não, pô, eu uso máscara na rua. Usar máscara no simulado. Igual. Não é igual. Porque você vai ter que ficar lá sentado 5 horas de máscara. Eu acho que ninguém em condições normais já fez isso. Então, é muito importante a gente treinar e saber que a gente não pode ficar pegando na máscara o tempo todo, ter esse controle para dar tudo certo. A ideia é não ter novidade na hora da prova. A novidade são Sim. as questões, Se mas acostumar estrutura, a máscara é importantíssimo, né? Você se pois acostumar que vai é, ter um negócio cobrindo o seu rosto é importantíssimo. Nossa, e achar a máscara, porque tem umas máscaras, tipo assim, que às vezes você não se adapta, né? Cada um se adapta a um. E aí que às vezes você escolhe uma máscara que vai ficar soltando pelinho no seu nariz, igual aquela de médico, que uhum, eu não me adaptei a elas ficam soltando pelinho em mim, eu fico querendo coçar o nariz, né? Não pode. E aí eu tive que testar outra. E aí você escolhe uma máscara assim, e às vezes vai botar e ela vai machucar seu ouvido, e aí você vai ter que ficar mexendo, isso vai gerar um desgaste. sim. E é tudo. E aí é por muito pouca coisa que pode te gerar um incômodo, que pode te atrapalhar na hora. Te desconcentrar, né? Pois é. E aí, às vezes, nessa situação de adrenalina, cada coisinha assim pode fazer uma mudança significativa. Não vou falar assim, não. Você não vai passar por causa da máscara. Não, não acho que isso não existe. Mas pode ser um negócio que te destabilize emocionalmente, né? Com Igual a certeza. questão da roupa confortável, né? A pessoa fazer prova de calça jeans toda apertada, assim, aí é um te belisca. De Tem gente que não bota, gosta de usar. É, tem gente que não gosta de usar calça jeans. Eu não gosto de usar calça jeans. E aí, não é um tipo de roupa que eu vou usar pra prova, né? Tô indo fazer prova. sim, a tendência é que Aí, esteja calor, né? Porque é janeiro, janeiro é um mês quente. sim, mas sempre tem ar-condicionado, né, nas salas. Verdade, verdade. E tudo isso que você falou faz muito sentido e eu, assim, reforço algumas rotinas dessas da experiência de concursos, né? De você ter lá a sua aguinha, o seu alimento, qual for, né? Qual você for escolher para levar, de preferência uma coisa que não vai te dar nenhum tipo de incômodo, né? Porque se você começar a passar mal na prova, não vai ser legal. E uma coisa importante é você saber a hora de ir ao banheiro, porque 5 horas sem ir ao banheiro também é complicado, o seu corpo vai sentir falta. Levantar para ir ao banheiro, você não precisa nem ir ao banheiro para usar o banheiro, mas só o fato de você levantar, a sua circulação volta. Então, o teu cérebro dá uma oxigenada, é importante. Sim, isso faz parte da estratégia de prova, né? Pelo menos a minha, a hora de ir ao banheiro, ela é crucial. Para mim também. Ela é uma das horas mais importantes da minha prova, que é a hora que eu vou lá e eu vou pensar um pouco, vou respirar, vou tacar uma água na minha cara e tal, para eu poder voltar revigorada, assim. Igual a questão do gabarito. A gente faz simulado e não passa o gabarito. Gente, se a gente errar o gabarito na prova do Enem, a gente sabe que não tem outro, Sim, só no ano que né? vem. Pois é. Daí é importante a gente passar o gabarito. E o gabarito, não, acabei de lembrar, eu falo muito, foi mal, mas eu acabei de lembrar uma questão do gabarito para quando você for corrigir o seu simulado. Você passa o gabarito, daí você vê onde estão as questões que você mais errou. Porque às vezes você erra umas questões, por exemplo, no início. Daí você sabe que é a sua ansiedade no início da prova. E aí mais pro meio, que daí você sabe que você distraiu no meio da prova. Você já acostumou, né? Daí, é.
E aí no final, que você sabe que você está cansado e tal. E isso é muito bom para te ajudar a tomar providências para esses locais específicos, por exemplo, muito erro concentrado no final, muito erro concentrado no início, muito no meio, para esses você ir melhorando isso, né, para não ficar essa concentração. Um ou outro, claro que vai ter. O Faz negócio é o parte. padrão, é o padrão do erro. Você sabe que, você falando de padrão, quando você faz uma mudança de ritmo, por exemplo, você está fazendo a prova e você dá aquela pausa para você tomar água e você vai mexer com o gabarito, por exemplo. Ou então você levanta para ir ao banheiro. Às vezes você está ali patinando, você não consegue sair daquela questão ou você não consegue raciocinar mais para aquela matéria e aí você precisa fazer uma pausa. Isso chama quebra de padrão. Isso, em terapia, ajuda muito a lidar com ansiedade, com medos, com coisas que te trazem estresse. Qual a melhor forma de você sair daquele estado que você está? Quebra do padrão. Você quebra e você volta, muda, você revigora. Então, faz todo sentido esse comentário de você olhar, voltar, porque realmente quando você começa a prova, você vem pilhado. E quando está no final da prova, a pilha volta, porque você está já para entregar, bate aquela coisa de, nossa, será que eu acertei, será que eu fui bem, não sei o quê. E o simulado vai ser a sua salvação, viu? Então, outra importância do simulado é o direcionamento que ele vai dar para a sua revisão. Por quê? Porque às vezes a gente quer revisar tudo de uma vez e é um conteúdo inteiro. E às vezes a gente tem um mês para revisar um conteúdo de um ano. E aí, eu acho que não faz sentido a gente ficar revisando uma coisa que a gente sabe muito claramente, assim. É uma coisa que claramente a gente pega todas as questões e acerta tudo. Por exemplo, um exemplo meu, eu com MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Eu vou pegar as questões e vou acertar todos os gráficos, porque é uma matéria que eu já vi 3 vezes. Então, não faz sentido eu pegar e gastar o tempo que eu poderia estar revisando uma matéria que eu não sei com isso. Então, o simulado tá aí para falar assim: não, isso você sabe, pode deixar. Mas agora, essa matéria aqui é essencial você passar por um pouco de teoria de novo e se testar um pouco mais os exercícios para você poder consolidar isso, porque não está muito bem certo isso na sua cabeça. E esses dias eu descobri um método para a gente identificar, porque às vezes a gente não sabe se a gente sabe. Eu É. acho que o maior problema é a gente achar que sabe e não Hum, sabe. Nossa, muito. Porque aí às vezes a gente acha que sabe, e não é nem por orgulho, porque a gente, pô, eu estudei, eu acho que eu sei. Mas aí a gente vai fazer a questão, aí a gente faz a questão, e a gente quer fazer a questão para acertar a questão. Só que aí a gente marca o negócio e a gente não sabe por que a gente marcou, mas a gente acertou. Então, a gente coloca como se a gente ainda soubesse. Então, um método para isso não acontecer é você tentar justificar, nem que seja mentalmente, o erro das outras alternativas. Porque, por exemplo, às vezes eu vou tirar dúvida com um monitor da minha escola por causa de uma alternativa que eu não sei por que ela está errada. Entendeu? E aí a gente vai sempre confirmando se a gente sabe, se a gente não sabe. E é o efeito teste, né? Que é super importante. Certo? É muito boa essa dica, porque é, você acaba fazendo isso por intuição, você faz isso instintivamente, né? Você sabe que aquilo está errado, você sabe que aquilo não é a resposta que está correta, mas você não sabe explicar por quê. Quando você sabe explicar por quê, pronto, você está se preparando mais ainda para outras questões, né? Pois é, e você vai completando seu conhecimento sobre a matéria. Isso pode te ajudar até, por exemplo, sem ser um caso de um Enem, que a prova é completamente fechada, mas Uhum. um vestibular tradicional, por exemplo, FUVEST, Unicamp e tal, que tem a prova aberta. E você ter esse conhecimento mais completo vai te ajudar a formular a resposta, né, para a pergunta. Exato, exato. E você vai aumentando seus recursos, né? Você vai aprendendo mais, você vai trazendo mais detalhes. É muito interessante, ótima dica. Pois é. Olha, o papo tá muito bom, mas a gente já está chegando na nossa horinha. Então, eu quero te agradecer muito por ter participado dessa conversa, gravado esse podcast comigo e ter dedicado essa sua hora para trazer mais coisas, mais informações e dicas para quem está estudando. E por estar aqui aguentando firmemente essa, essa conversa que às vezes pode ser um pouco chata, né? Quando eu me empolgo para falar que a parte de Não, que ciência eu me envolvo. isso.
Não, que isso, eu que agradeço. Eu adoro falar sobre essas coisas. Se eu pudesse, o podcast ia ter 8 horas. Obrigado. Legal. E eu que agradeço pelo convite. Eu achei muito legal e eu acho o seu podcast muito massa, porque é muito bom a gente estudar sobre estudar, né? Porque é para sempre. A gente Muito vai estudar para sempre, né? Então, muito grata de verdade pelo convite para poder fazer parte disso um pouco. obrigado. E, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse podcast. E aguardem, porque logo mais a gente tem mais edições e mais convidados. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Tchau.